Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim, que tenham passado aí muito bem o final de semana. Diga-se de passagem aqui, quentíssimo, graças a Deus, até que enfim. 2 semanas atrás nós estávamos de coberta e ontem uma delícia de dia. Espero que vocês tenham aproveitado bem o final de semana para chegar aqui na segunda-feira com o pique todo, né? Já tenho que parabenizá-los aí em relação ao nosso chat, da nossa aula atividade. Todo mundo participou. Essa, inclusive, foi a única atividade onde nós colocamos cálculos. Nós vimos cálculos nas 2 últimas teleaulas, né? E nessa aula atividade, então, nós colocamos cálculos. Por quê? Como eu já falei em outra aula, vai cair na prova. Professora, só relembrando, acho que vale a gente falar, pode usar calculadora? Pode. Calculadora. Celular, não. Então, quem não tiver calculadora, não vai poder usar a calculadora do celular, tá? Celular a gente não pode utilizar na prova, né, pessoal? Então, espero que vocês entendam aí. Eu espero, né, a questão que vocês não deem trabalho para o tutor eletrônico. Tenho certeza que isso não vai acontecer. A compreensão de vocês em relação a esse sentido, né? Não dá para usar a calculadora do celular, apesar que as nossas contas serão como essas de hoje, regra de 3 simples, né? Nada demais, tem que, sabendo a tabuada, faz essas contas aqui, mole, com certeza, ok? E como já é de costume, né? Eu, professora Joenice Diniz, estamos aí para a nossa 4ª teleaula, onde nós falaremos de nota técnica atuarial, previdência e seguros. Então, nós vamos iniciar, ok? Já em previdências e seguros. Nós teremos hoje vários vídeos em relação à previdência e a seguros. E na próxima aula, aí sim, nós nos aprofundaremos ainda mais. Então, hoje será tipo uma introdução. Ainda falaremos de nota técnica atuarial, conforme o slide aí, previdência e seguros. E todos esses vídeos, que tem 5 ou 6 vídeos, para dar base para nós em relação às previdências, tá? E para vocês irem já formulando aí algumas dúvidas, levantando alguns pensamentos, para que nós possamos participar, inclusive, mais ativamente na próxima aula, onde nós temos muito assunto. Pode achar que não, mas quando a gente fala de previdência da Seguridade Social aí, previdência complementar, previdência privada, né? Muitas são as hipóteses, os assuntos. Inclusive, queria agradecer o pessoal, se não me engano, de Criciúmal, que passou um link para nós, muito bacana, que fala do déficit da Previdência. Se não der tempo da gente falar hoje, nós vamos falar já na aula que vem, beleza? Como já é de costume, né? A gente vai falar um pouquinho da nossa aula atividade. Então, o que eu dei aqui na aula atividade? Geralmente, eu coloco um texto, né, para que vocês reflitam, debatam e respondam. E hoje não. Hoje não deixei de colocar algumas perguntas efetivamente para reflexão, porém eu não dei nenhum texto base. Eu dei, na verdade, eu começo aqui com alguns cálculos. Perguntei assim, quais seriam as taxas de natalidade e de mortalidade para cada uma das populações apresentadas a seguir? Aí eu coloquei um quadro para vocês, onde nós tínhamos população, número de nascidos e taxa de natalidade. E o valor, por exemplo, no primeiro item, vamos seguir lá. 200 mil, número de nascidos 20 mil, depois a população 80 mil, nascidos 4 mil e 240 mil, número de nascidos 19.200. E depois, esse era a tabela com cálculo da taxa de natalidade. A taxa de mortalidade, eu dei um outro quadro, aliás, com os mesmos valores de população, mas, logicamente, com a taxa do número de falecidos, o número de falecidos diferente dos nascidos. E aí eu coloquei o seguinte, utilizando a tábua biométrica a seguir, calcule as probabilidades de sobrevivências das seguintes idades. Esse era o exercício B, tá? E eu coloquei uma tábua biométrica para vocês, mas só para eu dar o percentual do exercício 1,
E, ó, quais seriam as taxas de natalidade e de mortalidade para cada uma das populações apresentadas a seguir? Gente, era só pegar o número de nascidos, dividir pela população, multiplicar por 6. Existe fórmula para isso? Não. Não existe fórmula. Regra de 3 básica, tá? Basicamente, divide 20 por 200 mil, acha o percentual e multiplica por 100. Então, o número de nascidos, aqui quando ele foi 20 milhões, para uma população de 200 milhões, a taxa de natalidade é de 10%. Quando o número de nascidos foi 4 mil para uma população de 80 mil, a taxa de natalidade de 5% e número de nascidos de 19.200 pessoas para uma população de 240 mil pessoas, uma taxa de natalidade de 8%. Para o cálculo de mortalidade, né, nós tínhamos na primeira linha 24 milhões de mortes para uma população de 200 milhões. Isso dava um percentual de 12% de mortalidade. O segundo item era 4.800 falecidos para uma população de 80 mil, 6%. E o último, 24 mil falecidos, dividido por 240 mil de população, 10%, ok? Na letra B, eu coloco assim, olha, utilizando-se da tábua biométrica a seguir, calcule as probabilidades de sobrevivência das seguintes idades. E aí eu dei uma tábua biométrica só com os dados principais que eu queria, onde nós tínhamos as idades 35, 36, 50, 51, 52, 68, 69, 70 e a respectiva população daquela idade, ok? E eu perguntava o seguinte, qual a probabilidade de um indivíduo que tem 35 anos chegar às idades de 52 e 70 anos, respectivamente? Gente, como que eu acho esses valores? Sempre eu pego o maior valor e divido pelo menor e acho o percentual, correto? A maior idade, desculpa. Ou seja, divido a população da segunda idade, da idade mais velha, pela população da primeira idade, tá? Então, olha, de 35 para 52, 90% a chance. De 35 para 70, 83%, tá? A segunda pergunta, qual a probabilidade de um indivíduo de 50 anos chegar às idades de 69 e 70 anos, respectivamente? Então, de 50 para 69, 89%. De 50 para 70, 87%. E a letra B3 aqui, qual a probabilidade de um indivíduo que tem 51 anos chegar às idades de 68 e 70 anos, respectivamente? Aí, de 51 para 68, 96%. E de 51 para 70, 90%. Por quê? 70, 66 milhões e 400 mil, tá? 51, 73 milhões e 600 mil. Corto ali os 5 zeros, ok? Fica 664 dividido para 736, é onde eu cheguei aqui no caso da última, em 90%. Beleza? Aqui, pessoal, acho que sem dúvida alguma, né? Matemática básica, regra de 3. Se vocês quiserem pegar uma tábua biométrica e fazer para todas as idades, ótimo, assim vocês treinam os cálculos, tá? E aí eu fiz algumas perguntas. Qual o objetivo dos cálculos atuariais? Gente, respostas de vocês, para que vocês lembrassem da nossa teleaula anterior, né? E se envolvessem, digamos, um pouquinho mais. Vamos relembrar, já dão uma estudadinha para a prova, enfim. Eu coloquei uma resposta básica aqui, olha. Promover o equilíbrio financeiro e econômico das organizações, buscando garantir a solvência de seus compromissos junto aos contratantes. Então, esse seria um objetivo dos cálculos atuariais. A pergunta 2. Quais os dois tipos principais de equilíbrios almejados pelo atuário? Equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial. Lógico que na prova, nas perguntas dissertativas, eu colocava assim, explique uma delas, tá? E a pergunta 3 era para que serve a tábua biométrica, tá? Aí nós colocamos o seguinte, serve como parâmetro
para que se façam os cálculos atuariais, envolvendo população e a probabilidade de morte ou vida. Sobre tábuas biométricas, repetindo só, na aula anterior, acho que na aula 2, eu passei um link para vocês. É tipo um livro, né, que falava de todas as tábuas biométricas, os objetivos, o porquê das mudanças, etc. Bem bacana, se vocês não leram ainda, ó, joia, tá? E a pergunta número 4, o que acontece em termos de crescimento populacional se a taxa de natalidade for menor do que a taxa de mortalidade? A população tende a diminuir, porque nascendo menos e morrendo mais, a população vai diminuir. Beleza? Terminamos aí a correção, o nosso comentário da nossa quarta aula, atividade. E agora sim nós vamos iniciar a aula. Então, do que nós falaremos na aula de hoje, já falamos aí 3 vezes, né? Nota técnica previdência, nota técnica atuarial. Vamos olhar lá o slide. Previdência e seguros. E a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é o conceito de seguros. Olha só. O seguro é uma operação que toma forma jurídica de um contrato, em que uma das partes, e aqui nós damos o nome de segurador, se obriga para com a outra, que é o segurado, ou o seu beneficiário, no caso, por exemplo, de seguro de vida, mediante o recebimento de um valor monetário estipulado, um prêmio, que são as parcelas que você paga aí mensalmente, a compensá-la. E o que é essa compensação em seguro nós chamamos de indenização. Por um prejuízo, esse prejuízo, qual é o nome dele em seguros? Sinistro, até a gente já tem utilizado essa palavra, né? Nas outras aulas nós já utilizamos bastante, que sempre será resultante de um evento futuro, lógico, possível e incerto. Incerto por quê? Porque existe todo um risco envolvido, indicado no contrato. Isso tem que estar escrito no contrato. Gente, conceito de seguro, né? Aqui é um termo um pouquinho mais técnico, vamos dizer assim, um conceito que eu gosto muito, porque ele traz praticamente todos os conceitos que envolvem seguro. No próprio conceito de seguro, nós utilizamos todas as palavras, digamos assim, específicas, né, do seguro neste conceito. Uma das partes, quais as partes que nós temos no seguro? O segurado, né, e o segurador. Quem mais? O segurado ou seu beneficiário, a pessoa que vai receber esse seguro, né, mediante o recebimento de um valor monetário. A gente chama isso de prêmio de seguro. Quando ocorre o problema, é o quê? Um sinistro. Se ocorrer o sinistro, a pessoa vai ser compensada, que se chama de indenização. Ela será indenizada, o valor do prêmio do seguro. E trabalhando sempre com esse risco possível aí e, logicamente, futuro, tá? Vamos lá. E o que são, então, os prêmios de seguro? Vamos entrar um pouquinho mais a fundo. O prêmio de seguros, ele é o valor pago pelo contratante do seguro, de tal forma que lhe seja garantido o ressarcimento do valor do capital, no caso de roubo ou deterioração, ou o pagamento a título de indenização aos herdeiros no caso de morte de segurado. Nessa primeira parte aqui, quando a gente fala no caso de roubo ou deterioração, a gente está falando de seguros não vida, né? Nós já vimos esse conceito. Ou seja, seguro de automóvel, seguro residencial, seguro de imóvel, etc. E quando ele fala aqui de indenização aos herdeiros, é sempre em relação ao seguro de vida, porque ocorreu aí a morte do segurado, tá? Equivalência, eu coloquei aqui só para a gente lembrar, tá? Que é o quê? Ou seja, esse seguro, esse prêmio de seguro, ele tem que ter uma equivalência.
ou seja, o valor dos prêmios está ali, igual à expectativa de desembolso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa equivalência desses valores que são pagos, né, entre segurado e segurador, ou seja, eu estou pagando um valor equivalente ao risco, ao contexto todo. Porque quando eu pago, por exemplo, por um carro, seguro de um carro, tá? Tanto assim que nós temos vários valores de carros diferentes e às vezes um valor de prêmio muito próximo. Geralmente, quanto mais novo o carro, dependendo do carro, mais barato é o seguro. Por quê? Menores as chances de roubo, né? Um carro mais seguro, menos visado, etc. Alguns carros são mais visados. Acho que na primeira aula eu falei, né, da diferença de um ano para o outro que a gente percebeu lá no banco em relação ao HB20, que ele não era um carro tão visado quando ele saiu, ele tinha um valor bem acessível de seguro, em torno de R$ 1.600 a R$ 1.800, dependendo aí da composição, né, digamos assim, do carro, completo, não, enfim, e que agora ele quase dobrou o valor, estava quase R$ 3.000 o seguro do HB20, porque caiu na moda, todo mundo curtiu, inclusive, né, os ladrões curtiram o HB20. Então, estava tendo muito roubo, estava tendo muito sinistro. E isso fez com que o seguro aumentasse o valor. Ou seja, essa equivalência, esse valor pago é proporcional, ele tem que ter uma proporcionalidade, ou seja, essa expectativa de desembolso, a seguradora está me cobrando R$ 1.500 do meu seguro. Porque a expectativa dentro daquele contexto, o risco do meu carro, não é tão grande, por exemplo, quanto o de um HB20. Então, espera-se que o atuário, né, e no caso, representando a figura da seguradora, que se faça essa equivalência, ou seja, quanto eu tenho que pagar de seguro efetivamente, para que caso ocorra um problema, a seguradora consiga cobrir esses prejuízos e tenha a efetividade da qual toda empresa busca, né? A questão do lucro. Não foi à toa que as seguradoras aumentaram o HB20, o valor do HB20. Assim como nós temos N carros, tá? Essa semana passada eu fiz uma cotação, não sei se foi de um Prisma, ficou assim, eu achei assim o absurdo o valor, 6.000 e pouco o seguro. Né? Qualquer moto, bike que a gente fala, né? 8.000 cilindradas, 1.100, 900, enfim, até 600, ela é absurdo. O menor seguro é 6.000 e poucos reais. O risco é muito grande, né? No caso, em mais de acidente do que efetivamente de roubo, mas também pode acontecer, porque também são motos visadas, ok? Vamos lá, continuando, composição. O que é essa composição? Ou seja, como se compõe aí essa equivalência, esse cálculo desse seguro? Então, nós temos valor do carregamento e temos o fator financeiro. Valor do carregamento compreende as despesas administrativas, custos com corretagem, diga-se de passagem, geralmente para empresas privadas, aí, a maioria das primeiras parcelas faz parte aí da comissão do corretor, impostos e também o lucro esperado pela seguradora. Então, se compõe de valor do carregamento e de fator financeiro. Então, o que seria esse fator financeiro? É a aplicação de taxas de descontos e juros de forma a igualar o valor dos prêmios pagos no tempo atual com o valor dos benefícios estimados no tempo futuro. Então, é o que a gente chama de valor futuro descontado, né? Esse é o valor que eu calculo para ele pagar hoje, para que ele tenha um valor futuro. Quando eu vendo um seguro de vida, eu falo assim, olha, eu tenho vários cálculos. Para 50.000 de benefício, uma parcela de tanto. Para 60.000 de benefício, uma parcela de tanto. Por quê? Eu pego esse valor futuro, probabilidade de pagamento desse valor futuro e trago ele a valor presente, descontado aí,
como nós falamos na aula passada, do custo de oportunidade, ou seja, seriam essas taxas, lucros, etc. Ok? Tudo isso tem que ser bem calculado, diga-se de passagem, beleza? Agora, pessoal, nós temos um vídeo, inclusive, para fechar já essa parte de seguros. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, professora, eu tenho alguma... eu queria saber do seguro efetivamente, o seguro tal, o seguro de vida, o seguro de embarcações, ou o seguro assim, o seguro MIP do imobiliário, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida de seguro, já podem mandar, porque assim que a gente voltar do vídeo, a gente faz um comentáriozinho do vídeo e sobre os questionamentos de vocês, ok? Rapidinho a gente já volta. Você sabe como os seguros de vida funcionam? Quais os benefícios? Qual o custo para garantir a segurança financeira da sua família? Essas e outras perguntas foram respondidas por um especialista na entrevista que você vai ver agora. E quem vai falar mais sobre esse assunto e tirar muitas das nossas dúvidas é a advogada doutora Betânia Oils, que é especialista nessa área de seguros de vida. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, Cláudia. Doutora Betânia, vamos começar por entender quais as cláusulas que não podem faltar, são imprescindíveis num contrato de seguro de vida. As coberturas, não é? Cobertura por morte, a cobertura por invalidez parcial, invalidez total, invalidez por doença, por acidente, e também aquela de inclusão do cônjuge. Agora, falando da questão da informação, o que não pode faltar? O dever de informação dessa seguradora para o segurado. A SUSEP, há muito tempo atrás, lançou a Circular 17, onde ela especificava que as seguradoras deveriam fornecer aos segurados a cópia da apólice, os aditivos, os anexos, tudo que fazia parte do contrato de seguro. Contudo, as seguradoras não cumprem isso. Se o segurado não exigir no momento de fechar o contrato de seguro, de anuir aquele contrato, uma cópia da apólice, geralmente elas não fornecem. E você acaba ficando sem saber qual é a cobertura que você tem direito, qual é o valor da tua indenização e quais são as cláusulas, até mesmo excludentes de sua indenização. E aí, o que o segurado pode fazer no caso desse, que ele não ficou com uma cópia da apólice e ele quer entrar na justiça, por exemplo? Ele pode requerer administrativamente, em não sendo aceito, ele pode mandar uma cartinha para a seguradora dizendo assim, olha, eu te dou o prazo de 5 dias para você me fornecer. Não sendo fornecido, a gente entra com uma ação judicial chamada exibição de documentos, que a seguradora é obrigada judicialmente a fornecer esses documentos. Quais o tipo de abuso, os tipos de abuso mais frequentes que ocorrem contra os segurados? Um deles é modificar uma cláusula, colocando um óbice ao recebimento do seguro. Se você contrata um seguro por invalidez, é geral, é para toda e qualquer invalidez. Quando você fica inválido por conta do seu trabalho, a seguradora vai dizer assim, não, esse tipo de cobertura não existe porque a sua doença é do trabalho. Então, para isso não existe cobertura. Então, você vai ter que entrar judicialmente, porque inclusive o STJ já decidiu que as doenças do trabalho, elas são equiparáveis a acidente. Então, você tem direito, sim, à indenização securitária. Doutora, agora no caso de invalidez, acontece muito da pessoa ficar inválida, receber aquele seguro, mas ela não concorda com aquele valor. Muitas vezes é um valor bem menor. O que a pessoa pode fazer? Ela pode entrar judicialmente, se ela tiver os documentos, se tiverem fornecido os documentos da época do contrato, ela pode requerer a diferença. Se ela não souber ou ela só foi informada verbalmente, ela pode procurar um advogado que entrará com um processo de exibição, uma ação de exibição de documentos, para que demonstre desde a época do contrato todos os documentos e todas as mudanças, para que ela requeira a parte que não lhe foi paga. Doutora, agora, com a sua experiência, qual é a orientação que a senhora deixaria para todas as pessoas que têm um seguro ou que pretendem ter um seguro de vida? Para aqueles que pretendem, que sempre exijam no momento da contratação a cópia da sua apólice ou toda e qualquer informação que lhe deem por escrito, para que posteriormente ela possa comprovar. E se você já fechou um seguro, já contratou e não pediu, que peça administrativamente. Se não lhe derem, peça judicialmente, porque aquilo lhe garantirá futuramente a sua indenização securitária. E no caso daquelas pessoas que têm receio de entrar na justiça, às vezes estão um pouco tristes por causa daquele momento que estão passando, não se sentem estimuladas a fazer isso e ir atrás dos direitos? Eu aconselharia a
esquecer um pouquinho a tristeza, o abalo emocional e procurar os seus direitos, porque o seguro ele tem um prazo prescricional muito exíguo, que é de 1 ano. Se você não correr atrás, naquele 1 ano, você perdeu. Importante lembrar disso, a questão da prescrição, né? Sim. Para os herdeiros, qual que é a prescrição? A prescrição para os herdeiros, ela é maior, ela é de 10 anos, conforme o novo Código Civil. Tem que ficar atento, então. Tem que ficar muito atento. Doutora Betânia, muito obrigada por ter esclarecido, tirado as nossas dúvidas, um assunto realmente que tanto interessa a população. Prazer foi meu, Cláudia. E aí, pessoal, tiraram várias dúvidas em relação ao seguro. Queria comentar um pouquinho, né, o que ela falou ali no final de... se a pessoa não estiver satisfeita, teve um problema de invalidez, não imaginava ter, achou o valor pequeno, vamos atrás? Pode ir atrás, mas assim, geralmente o seguro ele deixa muito claro, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Um seguro de vida de R$100 mil, a pessoa, já começa por aí, se a pessoa tem morte natural, R$100 mil, se é morte acidental, R$200 mil. Invalidez permanente, 35 mil. Geralmente, quando você faz o seguro, que ela falou da pólice, me dá uma pólice, isso já está estipulado. Outra coisa que tem acontecido, e eu vi bastante, dependendo da seguradora, o que acontece? Cada 10 anos o seguro sobe muito, né? Principalmente depois que passa dos 60 anos, aí fica absurdo. 50 já tem uma subida boa, dos 60, dos 70 ele quase dobra o valor. E em alguns casos, quando o pessoal reclama, eles diminuem o valor, mas a cobertura também diminui. Então, sempre eles mandam uma carta informativa registrada, falando o valor do seguro, olha, se você está em renovação de seguro, o teu benefício é de tanto, enfim. Eu nunca vi, para falar bem a verdade, nenhum caso de segurado que ganhasse questionando o valor do prêmio, porque quando ele fez a contratação, né, aquele valor ali estava assegurado. É lógico, isso vai aumentando, assim como o valor do seguro aumenta, o valor do prêmio aumenta, né, ou seja, o valor, aquele montante segurado, ele tem que aumentar. Então, pode sim haver alguns questionamentos desse gênero, tá? Mas, assim, não conheço nenhum caso. Porque quando, por exemplo, você chega nos 60 anos, se a tua parcela ela sobe ali em torno de 80%, o teu seguro não sobe 80%, o teu prêmio, o valor que você vai receber, o valor segurado. Você tem segurado 100 mil, subiu 80% o valor da parcela, então aumentou 80% o valor da importância segurada? Não, porque o risco aumentou muito. Então, não é diretamente proporcional. Tem uma outra tabela de correção e não é assim que funciona, tá? Nós temos uma pergunta do pessoal de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Essa pergunta aqui é muito boa de vocês e tenho certeza que muitas pessoas tiveram a mesma dúvida. Olha só. Referente a seguro de vida, existe a possibilidade do segurado ter mais do que um prêmio de seguro com mais de uma seguradora ou na mesma? Existe a possibilidade, sim. O que acontece é o seguinte, na mesma, dificilmente, porque você não teria, digamos assim, vantagens. Você tem vantagem quando você faz em outra, porque se fosse para fazer na mesma, vou dar um exemplo. Se eu tenho 100 mil, eu quero 200 mil de prêmio de valor contratado, tá? Se eu contratar 2 de 100, eu vou pagar o mesmo valor. Por exemplo, vamos supor que a parcela seja 500 por mês. Então, eu vou pagar R$1.000. A ponto de que se eu contratar um seguro de 200 mil, ao invés de eu pagar R$1.000, eu vou estar pagando uns 830. Então, não é vantagem. É vantagem você fazer um seguro mais alto e não dividir esses seguros, ok? Agora, numa outra seguradora, às vezes, quem tem 2 seguros, às vezes é assim, olha, o cara é servidor público federal. E daí ele tem lá dentro do Serviço Federal uma instituição que vende seguros também, junto, por exemplo, com a Previdência. Eles têm lá a Capec, no caso do Banco do Brasil, que vende seguro. E que é um seguro com um valor diferenciado, realmente é mais barato do que fazer em qualquer outra seguradora. Só que é diferente um pouco o prêmio, não é uma empresa assim tão
tão conceituada e tal, falar, olha, eu vou dividir, eu vou ficar com esse daqui, que é um valorzinho menor, porque às vezes compensa com certeza. Então, e se acontece da pessoa morrer, recebe dos dois? Recebe. Só tem uma coisa, no ato da contratação, você tem que dizer, porque existe a pergunta, já possui outro seguro em outra seguradora? Você tem que dizer sim, e eles perguntam qual é a seguradora. Se você omitir essa informação, pode dar problema. Também nunca vi caso, mas pode acontecer. Dá problema principalmente se a pessoa morrer por problemas de saúde, tá? Eles vão atrás de saber quando a pessoa já teve, sabe aquela pessoa que, eu acho que eu vou morrer mesmo daquela doença, então eu vou fazer um seguro. Aí a pessoa vai lá, faz o seguro, já porque tipo assim, já que eu vou morrer, eu vou fazer 3, 4 seguros. O que acontece? A pessoa tem que dizer que tem a doença, porque a seguradora pode ou não aceitar aquele risco. Professora, já viu algum caso de seguro que não foi pago por conta disso? Já vi. Já vi. A pessoa omitiu a informação, na verdade, na época, nem era uma doença tão grave assim, era uma senhora que fumava e que ela tratava já com um pneumologista. Ela morreu, acho que 8, 9 anos depois, né? Deu complicações no pulmão, etc. E ela morreu de enfisema pulmonar. E a seguradora se negou a pagar, dizendo o seguinte, que quando ela respondeu o questionário de risco, ela não informou que ela tinha a doença. O que acontece? Eu até diria assim que é uma artimanha até da seguradora, porque 99% a seguradora teria aceito fazer o seguro, porque o problema dela nem era assim, faz acompanhamento, faço. Eles iam pedir alguns exames complementares, tá? Assim como no caso de imobiliário, se a pessoa falar que tem pressão alta e que toma remédio para colesterol, aí eles fazem a pessoa fazer o check-up completo, esteira, relatório do médico dos últimos 6 meses, etc. Mas aprovam o seguro. A questão é que a pessoa omitiu, eu vou no pneumologista, mas não tem nada a ver, que você acha que nem a pessoa, com certeza não imaginava que 9 anos depois ela ia morrer por conta daquele problema. E também já vi nesse caso aí, inclusive, a família entrou com uma ação e recebeu o seguro, porque a prova, na verdade, apesar da pessoa ter omitido, o juiz entendeu que a prova era da seguradora. A seguradora que tinha que exigir algum exame e não a pessoa, sabe aquela conversa de prova contra si mesmo? A família conseguiu por conta do prazo, né, do tempo que a pessoa tinha doença, ou seja, ela não é que ela não quis falar, ela não imaginava que ela ia morrer dali 10 anos de uma complicação que deu por conta daquilo. E daí caiu por terra, a seguradora teve que pagar sim, tá? Enfim, seguro é isso aí, né? A gente tem que fazer certinho e tem que tomar cuidado, tem que ver os direitos como ela falou, mas temos que ser coerentes, tá? Muito obrigado, pessoal, pela pergunta. Agora, tem uma outra pergunta do pessoal de Itaberaba, lá na Bahia. Um abraço para vocês. Olha, aluno José Roque, um abraço, José, para você. Professora, quais são os fatores levados em conta para a determinação do prêmio de um seguro residencial? Então, o seguro residencial, ele leva em consideração, ele pergunta se é de alvenaria, se for de madeira, na maioria das seguradoras não faz mais, tá? Em que localização está aquele imóvel? Se for em sítio, em coisa, não tem feito mais, antigamente tinha. Agora é uma ou outra seguradora só que faz e assim é absurdo. Pergunta se é casas de veraneio, ou seja, a pessoa está lá de passagem, porque o risco de roubo é maior, mas isso encarece o seguro, né? Se ela é feita, a casa é mista, metade material e metade madeira, também eles não têm aceito. Acho que no residencial é isso, né? Pergunta o CEP da residência. E depois, geralmente com base no valor que você coloca do prêmio que você quer receber da casa. Tá, por exemplo, a minha casa vale 400 mil, mas eu não vou colocar lá, não interessa o valor da minha casa, eu coloco o seguinte, quanto eu gostaria de receber caso desse um problema na minha casa?
Olha, eu calculo 200 mil reais. Eu não acho que a minha casa vai desmoronar inteira, por exemplo. Mas se eu tiver um problema de queimar a casa, um exemplo, eu acho que 200 mil reais eu conserto. Então, teria que ser a tragédia, né? Ou você coloca o valor da casa de 400 mil reais. Isso aumenta o valor do seguro? Aumenta. Eu sou obrigado a fazer o seguro do valor total da casa? Não. Eu não sou obrigado. É o que eu te falei. A minha casa pode valer 1 milhão e eu quero um seguro de 100 mil. Problema meu. Beleza? A seguradora só vai pagar aquilo que eu segurei. E aí, com base naquele valor primeiro que eu quero, eles liberam os percentuais para os demais. Então, tem algumas seguradoras que você tem que ter, no mínimo, 3 valores que você está segurando. Por exemplo, a residência, né, a parte de estrutura, danos elétricos e roubo, ou danos elétricos e vidro. Enfim, você escolhe. No Banco do Brasil, nós temos 11 itens. Eu posso escolher os 11, eu posso escolher, no mínimo, 3. O mínimo, 3. E depois eu vou agregando. Dá para fazer várias simulações. Lembrando que o valor máximo de roubo sempre é 10% do valor máximo que eu contratei. Então, se a minha casa vale 1 milhão, eu contratei só 100 mil, o máximo que eu vou poder contratar de roubo é 10% daquele valor, seria 10 mil reais. Tá? Isso também pode mudar de seguradora para seguradora. Estou dando um exemplo para vocês do Banco do Brasil. Gente, seguro residencial, já eu respondo uma pergunta de Jacobine aqui. Seguro residencial, vou dar um conselho para vocês. Façam, sem exceção. Tanto seguro residencial como o seguro auto, ele subutiliza. E o seguro mais subutilizado na vida é o residencial. Olha só, nós temos um seguro residencial no Banco do Brasil, a propaganda. Mas não é, gente, estou usando só a título de exemplo, tá? Nós temos o básico e nós temos o estilo lá, que é o personalizado, por exemplo, né, o estilo. O que muda? O que muda é o seguinte, se eu faço o estilo, ele te dá direito. Porque é o seguinte, quando você faz o seguro, principalmente residencial e automóvel, tem uma série de coisas que estão embutidas ali que nós não usamos. Que, por exemplo, no caso do seguro residencial, se a gente usar, já paga todo o seguro. Esse seguro mais, aí, esse estilo, você tem direito, tá? Independente do que está segurado lá. Você tem direito a 2 limpezas de caixa d'água por ano, a 2 dedetizações, a 1 caçamba de entulhos, caso você precise, a limpeza de, como que chama? Rufo, calhas e assim por diante. A chaveiro, a eletricista 3 vezes no ano, encanador 2 vezes. Tem uma série de coisinhas. Colocar quadros, os caras vão pôr quadro na sua casa. Trocar lâmpada, aqueles spot, aqueles negócios que é difícil trocar. Então, é subutilizado. Essa é a verdade. No seguro auto, pasmem vocês, tá? Você tem direito a... Tem o Auto Mais lá, quando a gente fala, tem alguns benefícios, algumas vantagens, que a gente não lê abençoado da pólice ou detalhe, eles colocam assim, Auto Mais Casa, incluído, sim, serviço gratuito. Aí você não sabe o que significa aquilo. Tá, gente, entre no site, da onde quer que seja. Agora, se vocês forem decidir fazer um seguro, entre no site do Itaú, entre no site da HDI, entre no site do Banco do Brasil, da Caixa, enfim. De onde vocês quiserem, coloca lá seguros, benefícios, vantagens. Eles têm lá tudo escrito no que você tem direito. Então, pensa, eu fiz um seguro de uma residência, a casa era 300 mil reais o valor, ela não quis os 30 mil de roubo, porque roubo sobe muito, né? 10 mil reais para roubo, 20 mil de danos elétricos. Aqui em Londrina tem muito problema com danos elétricos. A maioria dos meus clientes dá sinistro de dano elétrico, por conta de raio, etc. Outra dica que eu vou dar para vocês. Quando vocês tiverem um problema, deu uma chuva, raio forte, queimou a minha geladeira, a minha TV. Não abram o sinistro raio.
abram danos elétricos. Porque se vocês colocarem raio, aí eles vão querer um laudo da empresa de energia elétrica da cidade, ou eles vão querer uma tela, um site que diga que naquele dia tiveram raios e e que houve, sabe, matéria de jornal, etc. Se você solicitar a cobertura por raio. Mas se você solicitar a cobertura por danos elétricos e foi um raio, eles pagam. Porque o raio causou o dano elétrico. É dano elétrico, é dano elétrico. Eles não questionam. É só vocês falarem, olha, eu tive qual cobertura você vai acionar? Danos elétricos. Mas o que aconteceu? Choveu muito, deu raio e eu tive pico de energia, que na maioria das vezes acontece, e deu danos elétricos. A minha geladeira queimou, e, enfim, é uma outra vantagem. Então, voltando nesse seguro. Esse seguro aí, para a pessoa, se ela não fizesse esse estilo, esse personalizado, ele daria 580 e poucos reais, tá? E o outro deu 800 e poucos reais. Você fala assim, nossa, professora, mas aumentou muito, né? Aumentou 30%, quase 40%, beleza. Só que o que aumentou, ela tem de benefício e uso. A pessoa faz, sim, a limpeza na caixa d'água, e na verdade ela tem 2 caixas d'água, ela tem direito a 2, ela limpa uma vez por ano cada uma delas. Ela dedetiza. Quanto custa uma dedetização numa casa hoje de 230 metros aqui em Londrina? Custa em torno aí de quase 300 reais. Né? 250, vai variar um pouco de uma ou outra dedetizadora. Só aí já quase pagou o seguro. Aí manda lavar a caixa d'água as 2 vezes, mandou lavar a calha, ainda mais que aquele teto reto lá, esqueci o nome agora, já pagou o seguro, né? Se acionar encanador e um eletricista, pronto, pagou o seguro. Então, a falha é nossa de não utilizar todos os benefícios que o seguro traz. Seguro residencial, todo mundo tinha que ter. Nem que fosse do mais baratinho. Minha casa custa 300 mil, eu vou fazer um de 100 mil. 100 mil por quê? Aí você coloca lá danos elétricos tanto, que dá muito problema, vidro, roubo, básico. Deu um valor de 300 e poucos reais. Só se você acionar já um eletricista, que não tem como você não acionar uma vez por ano, né? Eletricista, encanador, mandar limpar a calha, já deu. Né? Mesmo o mais baratinho, ele não tem limpeza de caixa d'água. Por exemplo, ou tem uma caixa d'água e não tem a dedetização, eu sei que não tem. Mas praticamente pagou o seguro, fora aquilo que estava segurado. Eu tive um problema na minha casa com danos elétricos 2 vezes esse ano. Se eu não tivesse seguro, eu não sei o que ia fazer da minha vida. Que chegou a explodir o interfone. Foi interfone, motor do portão eletrônico, TV de 55 polegadas. Eles pagaram. 3 câmeras, foi tudo embora. Deu lá só a TV, que a TV foi numa outra ocorrência, mas só a TV 5 mil e pouco. Né? 4 mil e poucos reais, aliás. E o restante lá da outra vez deu mais 3 mil e pouco. Se eu não tivesse e paguei no seguro, foram 8 parcelas de 65 reais, se não me engano. Então, vale a pena sim, ok? Pessoal de Jacobina, aqui, um abraço para vocês. Olha, a seguradora tem o direito a recusar o pagamento de seguro em caso de doença genética na família que vier a se manifestar no segurado? Não tem, tá? Não tem. Se uma vez eles aceitaram o risco, acabou. Não tem o que fazer. E tanto que no questionário do seguro, eles perguntam, né? Tem alguém na família, geralmente eles perguntam, que pai ou mãe que morreu, problemas do coração, até problema de visão, eles perguntam. Alguém que já teve câncer, enfim, eles perguntam. Uma vez eles aceitaram, já era, eles têm que pagar. Desenvolveu a doença depois, paciência, tá? Pessoal de Uruaçu, Goiás. Só que é o seguinte, até voltando nesse assunto, aí eu já vi casos que a pessoa morreu depois de infarto, tinha pai, aí eles quiseram o câncer. Eles pedem relatório médico, laudos de quando a doença começou. Né? E o médico tem que dar todo um laudo, várias folhas para preencher, enfim, mas pagam sem exceção, tá? Pessoal de Uruaçu,
um abração para vocês. Olha, eles perguntam, no caso de seguros de lavouras, quais são os critérios exigidos pelas seguradoras? O aluno Osvailton. Osvailton, muito boa a sua pergunta, e eu também vou ter que usar o Banco do Brasil aqui, por quê? Porque vai poder alterar, digamos assim, de seguradora para seguradora. Então, o que acontece? No Banco do Brasil, e isso eu sei que é na maioria, tá? Você não pode, deu sinistro de safra, esse ano deu. Teve um lá que perdeu horrores. O que ele fez? Ele colheu uma mixaria da área, deixou os sacos lá, acionou o seguro e queria que a seguradora reembolsasse. A seguradora não reembolsou nenhum real, porque não pode fazer a colheita. Tem que ir o vistoriador antes, não pode fazer nenhuma colheita. Porque o vistoriador, ele vai olhar a área primeiro, porque numa dessa o cara pode esconder saco, quem vai saber? E lavoura é muito assim, às vezes aqui a minha lavoura está 1.000 metros depois, a minha eu colhi 80% e o fulano aqui colheu 30%. Porque a geada passou aqui, ou porque eu cobri, ou porque o rio inundou aqui, que estava perto dessa e não da outra. Então, essa, por exemplo, é uma característica. Uma outra é a questão das notas, né? Algumas, dependendo do tipo de produção, o gasto, eles exigem todas as notas, os valores das notas, com base nas notas, na semente, área, eles fazem um cálculo do quanto a pessoa iria colher e aí eles pagam lá o percentual. Então, tem que ter também a documentação embasada. Mas a mais grave, assim, que eu vejo na questão da lavoura é esse caso aí deles fazerem a colheita. E, às vezes, é bem corrido, a pessoa tem que estar bem esperta. Por quê? Porque tem aquele esquema de dia, né? Não pode passar, eu não posso passar dessa semana, eu vou esperar mais 3 dias, se eu passar de 5 eu perco tudo. Mas se o cara demorar para vir, eu vou perder tudo. Não importa, porque é o risco da seguradora. Aí já é o risco da seguradora, a sua parte você fez. Você abriu o sinistro. Se a seguradora não mandou o cara, ou demorou 10, 15, 20 dias, passou a época da colheita e não colheu nada, paciência, a seguradora vai ser obrigada a pagar 100%, tá? Então, não precisa apavorar. Lógico, a gente fica, poxa, podia ter conseguido, né? Quando a seguradora vai me pagar, às vezes eu conseguiria vender isso mais rápido. Mas olha, eu ia colher 40% por conta da demora, eu já vi isso também. Do vistoriador, perdi 100%. Já vi, tá? E aí é problema da seguradora, a sua parte você fez. Pessoal de São Carlos, Santa Catarina, um abraço para vocês. Olha, professora, caso o imóvel seja em área de risco, próximo a um rio ou mar, como funciona? É possível contratar? É possível, tá? Porque a hora que você vai contratar, ele pergunta o CEP de localização. E ele pergunta, ele tem as perguntas básicas do seguro, digamos assim, na qual ele considera risco ou não. Então, por exemplo, você falou rio aqui, né? Se for um rio, é uma propriedade rural, ele já pergunta, é rural? Porque rural eles não têm feito mais, já começa por aí. Aí você fala, não é rural, tá? Ah, não é rural? Não, não é rural. Aí você coloca o CEP, eles aceitaram ou não. Tem cidades, né, que já tem histórico de risco. Pode ficar tranquilo que a seguradora tem todos esses dados. Você coloca o CEP do abençoado local, o seguro que você pagaria numa cidade normal que não tem o rio é X e lá é 3 vezes mais, por exemplo, porque o risco de enchente é muito maior. Ou seja, a partir do momento que eles aceitaram, e eles vão estar calculando aquilo no valor do prêmio. Pode ficar tranquilo que eles não perdem, tá? Uma dúvida que eu queria tirar do pessoal, que não tem a ver de seguro, o pessoal me perguntou em relação à prova, quantas casas depois da vírgula eu vou considerar. Eu sempre trabalho com 2 casas após a vírgula, sempre, tá? Se não der número redondo, 10, 20, 30, 40, 50, etc., 88,89. Eu nunca vou trabalhar com 3, 4, 5 casas, sempre com 2 casas após a vírgula. Então, já deixem assim a calculadora, beleza? Vamos agora para o parecer do atuário. Vamos ver lá o slide que fala sobre isso. Vamos lá para o quadro? Parecer do atuário.
ao finalizar a análise da situação em questão, o profissional atuário emite um parecer denominado de NTA, ou seja, Nota Técnica Atuarial. A regulamentação da norma técnica atuarial é feita pela SUSEP por meio de resoluções. Vamos conhecê-la? E aqui nós temos o site da SUSEP que nós já entramos, tá? Eu não sei se vem ao caso aqui, vamos tentar só dar uma olhadinha, deixa eu ver se entra bem. Não, vamos passar, a gente já entrou. Ah, ele abriu. Olha, a SUSEP, eu trago aqui os dados básicos dela, digamos assim, né? Aqui que nós temos o site. Serviços ao cidadão, informações, acesso à informação à SUSEP, consulta de produtos, enfim. Atos normativos, orientações. Parece assim simples, mas não é, tá? Você vai mexendo, parece que ela tem informações sem fins. É tipo o site do CFC, que você acha que é tranquilinho, depois você vai abrindo normativo. Quando você viu, Deus o livre, né? Você não sai mais de lá. Mas ela é o órgão que regulamenta toda essa parte de seguros, inclusive a questão de previdência, tá? Porque dentro da previdência nós temos os seguros, né? Pode parecer que não, mas, por exemplo, os auxílios, auxílio doença, auxílio isso, auxílio aquilo. Dentro da previdência privada, né, você tem o benefício de morte, por exemplo, tem a previdência privada para menores de 21 anos, que a gente chama de júnior. Eles têm um valor de pecúlio que é pago e que é tudo regulamentado pela SUSEP. A SUSEP que regulamenta tudo isso daí, ok, pessoal? Aí nós vamos voltar, então, nos nossos slides, só um pouquinho aqui. O próximo, olha, no parecer atuarial, o que acontece, né? Ou seja, qual seria o objetivo do parecer e quais seriam as características do plano? Então, o objetivo do parecer, com descrição exata da abrangência da análise e ao que ela se propõe. E quais seriam as características desse plano? Especificando todos os detalhes possíveis e identificáveis em relação às condições para o início e valores dos recebimentos depois de finalizadas as capitalizações. O que acontece no parecer atuarial? Olha só, participantes, quem seriam? Indica quem são os beneficiários do plano em números e em dados qualitativos que permitam o conhecimento da carteira analisada e a avaliação das capacidades de aportes de recursos ao longo do tempo. O que ele está querendo dizer aqui? Isso aqui fica fácil de explicar quando a gente fala de previdência privada, por exemplo. Quando você faz uma previdência privada, no ato você já coloca quem são os beneficiários. Tá, mas e se eu não colocar o beneficiário? Aí vai, pelo Código Civil, os beneficiários legais, né? Primeiro, esposas e filhos, e aí por diante. E aí é dividido conforme a lei, 50% para a esposa, e diferença para os filhos, enfim, dividido em partes iguais, aí é o que a lei manda. No caso da previdência privada, você pode escolher qualquer pessoa e qualquer percentual. Ah, mas isso não é questionável? Eu já vi, sim, casos questionáveis, mas, assim, é muito relativo, tá? Por que é muito relativo? A lei, né, o plano, a SUSEP, ela regulamenta isso. Então, vamos supor que eu tenha um BO, eu sou mãe, eu tenho um BO com um filho meu. Ele tentou me matar, um negócio trágico mesmo. Ele tentou me matar e tal, ou eu já dei a parte dele em vida, ele não tem aquele valor. Não tem direito àquilo, eu não quero deixar para ele. Eu posso pegar e dividir, olha, 50% para os outros 2 filhos meus e para o fulano nada. Né? Eu já vi casos de marido deixar só para a esposa a previdência privada para a esposa e ficaram outros bens para dividir para todo mundo, casas, carros, etc. Mas a previdência só para a esposa. É questionável?
é questionável, tá? Mas, assim, na maioria dos casos dá certo. Já vi alguns filhos questionarem e perderem, e já vi alguns questionarem e ganharem, porque às vezes não tinha mais nenhum bem para dividir, e aí vai ser cada caso. O grande benefício, né, de você colocar o beneficiário aí, ou de se ter um plano de previdência privada, isso a gente vai falar um pouco mais na próxima aula, é porque, por enquanto, pelo menos, segundo a regulamentação da SUSEP, você não paga aquela taxa, eu esqueci o nome, de intervivos e ITBA, eu não lembro o nome. Você não paga. Por exemplo, se você for dividir um imóvel, além dele entrar em inventário, tem essa, a previdência privada não entra em inventário. Além de não entrar em inventário, até por não entrar em inventário, você não paga essa taxa que você tem que recolher para o governo, se não me engano, que é 4%. Acho que eu já comentei com vocês, no Rio de Janeiro, eles colocaram uma liminar para receber e já entraram com um processo, porque eles estão fazendo isso, é anticonstitucional, a não ser que mudem a Constituição, né? Quem regulamenta é a SUSEP e está sem a SUSEP. Então, não pode cobrar, tá? Quem mais que eu ia falar da Previdência? Ah, tá. Por isso que ele fala ali, ele fala aqui no participantes. Indica quem são os beneficiários em números e em dados qualitativos. Então, o que está querendo dizer? Dados qualitativos. Então, numa Previdência, se eu quiser colocar a minha vizinha, eu posso colocar. Olha, a minha vizinha, a minha cuidadora, eu quero deixar para ela 5%. Eu posso deixar. Eu quero 50% para minha esposa, eu tenho 2 filhos, 20% para cada um, e eu quero deixar 10% para minha cuidadora. Eu posso deixar e ela tem direito a receber. Ok? Porque tá lá. Aí, num caso desse, se questionarem, eu tenho certeza que não ganho. Mas é questionável, mas não ganho. Tá? Vai 10%, o juiz... Olha, tá escrito ali, o cara assinou a assinatura dele, ele queria, acabou. O SUSEP regulamentou. E acabou, não tem conversa, tá? Outra coisa que a gente fala no parecer atuarial, eu vou terminar aí mais um slide, para a gente falar um pouco, fechar esse assunto, eu digo o seguinte, olha, premissas admitidas, que diz respeito mais especificamente às questões de admissibilidade do plano, no que se referem à longevidade, meta atuarial, crescimento de valores... enfim, né, essa parte representa a estrutura econômica e financeira e qualitativa determinada e desejada para o plano específico em estudos. E financiamento do plano, que indica os critérios e valores para a capitalização do plano. Por que a gente bate tanto em nota técnica atuarial, antes da gente ir para atividade? Por quê, gente? Porque a nota técnica atuarial, vocês vão ver quando vocês falarem sobre auditoria e perícia. Então, tem o parecer, né, do auditor, enfim, todos esses trabalhos, essas áreas de atuação do contador, extras, digamos assim, esse processo final é o que vale, vamos dizer assim, né? Então, quando você faz uma auditoria, ou parecer, né, ou a recomendação ou não do contador, do auditor, é que vai fazer toda a diferença. Então, às vezes, não importa se você teve 3, 4 meses de trabalho, se você não fizer um parecer adequado, aquele teu trabalho vai todo por água abaixo, ele é desvalorizado. O mesmo acontece aqui para a nota técnica atuarial. Você tem que valorizar o seu trabalho, mais do que nunca, com base nessa finalização, antes de qualquer coisa. Ok? E agora nós temos uma atividade, eu pergunto assim para vocês. Qual seria a importância da nota técnica atuarial para quem pretende contratar um plano de previdência ou seguro? O que vocês acham, tá? Respostinha aí de 2 minutinhos e a gente já volta.
Aí, pessoal, temos mais perguntinhas sobre seguro. Vamos lá, olha só, o pessoal de Maravilha. Professora, nós somos de Maravilha e no ano passado tivemos problemas de enchente. O seguro não cobriu nenhum segurado. A informação que temos é que não cobre referente a enchentes. Então, aí tem que ver a particularidade de cada seguro. Eu tive um cliente que ele teve um desmoronamento provocado por um problema de enchente. Assim, foi chuva demais, enfim, depende, é o que eu falei, a questão do risco, do que você vai acionar. E aí tem que ler direitinho, tá, a apólice. Então, se você às vezes acionou enchente, olha, não tem risco contra enchente, mas tem desmoronamento. O que provocou o desmoronamento? Foi uma enchente, tá? E se o teu risco é de desmoronamento, então tá valendo. Eu acionei o desmoronamento, né? O que aí, agora podem ter algumas particularidades, olha, desmoronamento causado por isso, por aquilo outro. Esse meu cliente, eu abri uma ouvidoria e ele recebeu, tá? Desmoronou o muro por conta de uma enchente que deu aqui em Londrina, num condomínio, encheu o rio e foi levando tudo, enfim, e pagaram, com muito custo pagaram. Mas porque eu tive que provar por A mais B que estava incluído dentro daquilo que eu acionei. Não tem mesmo um risco enchente, não tem. Mas, de repente, você tem outros itens que vão cobrir, né, por conta de excesso de água, por exemplo. Pessoal de Barreiras, após colocar um beneficiário no seguro privado, você pode tirá-lo no minuto que você quiser. Tanto você tira, quanto você altera o percentual que ele vai receber. E aqui, já a resposta da nossa atividade, o pessoal respondeu o seguinte, olha, qual seria a importância da nota técnica atuarial para quem pretende contratar um plano de previdência? O líder colocou assim, um documento importante que irá descrever de forma clara e precisa as características gerais e aspectos técnicos dos planos e benefícios. Perfeito, tá, pessoal? Agora, continuando, nós só vamos finalizar a questão aqui da nota técnica atuarial. Olha só, o que acontece no parecer? Vamos lá? A avaliação atuarial indica os envolvidos com a gestão do plano, como os patrocinadores, administradores, previsões de mortalidade e financiamento do plano, que determinará tempo faltante para aposentadoria, projeção do salário final ou montante disponível, estimativa do valor mensal a ser percebido, apuração do custeio, financiamento do plano, também conhecido como valor presente atuarial, entre outros. Aqui a gente vai começar falando um pouquinho de previdência complementar. Nós teremos uma série de vídeos, todos pequenininhos assim, mas que vão nos dar mais informações. Vai ser bem melhor do que eu falando aqui, tá? Rapidinho a gente já volta. As últimas décadas trouxeram uma boa notícia. Estamos todos vivendo mais. A expectativa de vida média no Brasil já ultrapassou a barreira dos 70 anos. E por isso, pensar em investimentos de longo prazo é cada vez mais importante. Muita gente, quando ouve falar em previdência privada, pensa apenas em aposentadoria. Mais do que isso, o plano de previdência é uma forma de viabilizar projetos de vida, como, por exemplo, pagar a faculdade ou intercâmbio para o seu filho, ou dar entrada na casa própria. Por isso, a previdência pode servir tanto para uma renda complementar à aposentadoria, como também para outros projetos. E aí, pessoal, começamos, né? Então, vamos lá, vocês viram para que serve e vamos dar sequência nesse raciocínio, tá? Próximo slide a gente vai falar de nota técnica atuarial, ainda sobre parecer. O que tem que constar no parecer? Análise de ganhos ou perdas, que pressupõe reavaliações à medida que hajam fatos relevantes. O que mais? Tabelas ou anexos que complementam as informações descritas em cada fase. Gente, ele tem que ser, na verdade, o mais completo possível. E aqui eu pergunto, a gente não vai nem parar, o que vocês acham de incluir a previdência complementar e seguros no planejamento financeiro pessoal? Isso é realmente importante? Isso eu até falei numa outra aula, né? De repente, pode ser um ponto de partida ali, né? Você pode perder um bem que não estava avaliado, não estava assegurado, que vai mudar totalmente a sua vida. A professora conhece alguns casos? Conheço. Caso quem tinha um carro de trabalho, não quis fazer seguro, perdeu tudo, até hoje está tentando se recuperar.
triste, né? Então, eu acho que tem alguns seguros aí que, infelizmente, tem que fazer parte da nossa vida, ok? Vamos falar agora de previdência. Olha, previdência social, seguro que garante a renda do contribuinte e da sua família em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Oferece vários benefícios que juntos garantem tranquilidade quanto ao presente e em relação ao futuro, assegurando aí um rendimento seguro. Para ter essa proteção, é necessário se inscrever e contribuir todos os meses. Gente, nós vamos passar bem rapidinho, porque a aula que vem é só de previdência, ok? Agora a gente tem um vídeo. Rapidinho a gente já volta. Olá, eu sou o professor Afonso e estou aqui para falar um pouquinho sobre previdência. Mas antes, precisamos entender 2 ciclos que explicam muito sobre o nosso assunto: o ciclo vital e o ciclo laboral. Vamos começar pelo ciclo vital, que representa as etapas da vida. Inclui a infância, a puberdade, a idade adulta, a maturidade, a velhice e vai até o falecimento. Como cada uma dessas etapas não tem uma divisão clara, é impossível dizer exatamente quando uma termina e a outra começa. Mas conseguimos perceber as diferenças entre elas de acordo com as características de cada uma. Você, por exemplo, consegue dizer em qual dessas etapas você está? A mesma coisa acontece com o ciclo laboral, que nada mais é do que o ciclo de vida na caminhada profissional. Esse ciclo começa com o estágio, passa pelo primeiro emprego, pelo emprego de formação, pelo emprego de carreira e termina com a saída do mercado de trabalho. Ou seja, à medida que envelhecemos, evoluímos profissionalmente e avançamos no ciclo laboral. Mas, ao mesmo tempo, avançamos no ciclo vital e, conforme envelhecemos, não conseguimos mais realizar as mesmas tarefas com a mesma agilidade ou qualidade, o que nos leva a uma perda dos rendimentos provenientes do trabalho. Outro detalhe importante: o ciclo laboral pode ser interrompido, mas o ciclo vital continua. Vamos lá. Talvez no ciclo laboral seja mais fácil identificar em que etapa você está, certo? Então, surge a famosa pergunta: mas como você terá rendimentos após isso acontecer? É aí que entra a previdência. A palavra previdência significa cuidar do amanhã a partir de hoje. Vem do conceito de fazer uma previsão antecipada da etapa da vida em que você irá perder sua renda. Mas, mais do que isso, a previdência parte do princípio de que todos que participam de uma relação de trabalho devem ser segurados do risco de perder esse trabalho. A perda da capacidade de trabalho pode acontecer em qualquer fase da vida, causada pelo próprio trabalhador, pela atividade em si ou por uma causa externa. Veja bem, de modo geral, existem 3 formas principais de interromper o ciclo laboral: por idade avançada, por doença ou invalidez ou por motivo de morte. O grande desafio para se montar um plano de previdência é determinar o momento em que o ciclo laboral será interrompido. Depois, ainda tem de definir de onde sairão os recursos para efetuar o pagamento e garantir a manutenção dos benefícios. Se esses pontos não forem bem definidos, o plano de previdência pode falhar em 2 pontos. Ele poderá pagar benefícios para quem não precisa ou poderá fazer que pessoas sem condições continuem trabalhando, fazendo um esforço sobre-humano. Pois é, e a nossa sociedade sofre mudanças constantes. A expectativa de vida aumenta a cada ano. As condições de trabalho ficam cada vez melhores e a tecnologia simplifica as atividades. Por causa disso, o plano de previdência deve ser sempre revisto e atualizado para manter o seu senso de justiça. Veja bem,
o maior exemplo disso é que, na metade do século passado, a expectativa de vida do brasileiro era de 50 anos. Hoje é de 70. Se os planos de previdência não se atualizassem, hoje teríamos várias pessoas se aposentando muito mais cedo do que deveriam, causando um problema para a sociedade em geral. No fim das contas, a Previdência cria dois grandes grupos, os ativos e os inativos. Os ativos participam da produção nacional e os inativos já fizeram a sua contribuição, dedicando parte da sua vida ao desenvolvimento da sociedade, mas no momento estão impedidos de exercer suas funções. Um plano de previdência deve considerar esses dois públicos e tentar achar o equilíbrio entre eles. Essa busca passa por questões sociais, econômicas e políticas, e cada país deve equacionar todos os fatores para encontrar o melhor modelo para ser aplicado a todos. Bom, agora você já sabe um pouco mais sobre a necessidade da previdência e qual o seu papel na sociedade. Nas próximas etapas, vamos analisar como a Previdência está estruturada no Brasil e como o nosso fundo de pensão faz parte dela. Legal, né, o vídeo? Na verdade, nós vamos ter uma sequência agora de vídeos que vão dar esse embasamento para vocês. Então, não se preocupem, tá? Em entender todo o conteúdo agora. Então, 2/3 da nossa aula foi para falar de seguros e nota técnica atuarial, que era realmente um conteúdo novo, digamos assim, dentro do contexto. Apesar de seguro, a gente já tinha falado, mas como eu estou fazendo agora, nós tínhamos tido um embasamento e nós nos aprofundamos hoje. E a segunda parte é só para conhecimento e a gente vai se aprofundar na próxima aula, então fiquem tranquilos, ok? Então vamos lá, e o que tem a ver? Eu estou falando de previdência, né? O que tem a ver a previdência com a atuária? Vamos olhar? Olha, a atuária, ela faz essa gestão de ativos e passivos em planos de benefício definido. Então essa é a relação direta. Ou seja, o objeto de estudo da atuária na previdência seria a gestão integrada dos ativos e passivos. Como? Analisando o comportamento em cada período do quê? Dos investimentos, diante dos compromissos assumidos, identificando, definindo e quantificando o nível de tolerância de risco da organização e escolhendo estratégias para melhorar a relação de riscos-benefícios entre passivos e ativos. Então, tudo isso nós também já vimos em outra aula. Agora nós vamos para o próximo vídeo, que é uma outra parte, uma sequência aí desses videozinhos de previdência, tá? Rapidinho a gente já volta. Olá, finalmente chegamos à nossa segunda aula. Vamos lá? Já entendemos que a previdência é uma necessidade da sociedade, mas para chegar onde está, passou por várias evoluções, indo da assistência familiar à responsabilidade do Estado, se tornando acessível a todos. Opa, fui rápido demais, não é mesmo? Ok, então vamos ao começo da história da Previdência no Brasil. Há quase 100 anos, os ferroviários foram os primeiros felizardos que, por meio da recém-inaugurada Caixa de Aposentadoria e Pensões, tiveram auxílios e benefícios estendidos a toda a família. Ao ver o sucesso dessa iniciativa, muitas empresas seguiram os mesmos passos e, sem saber, começaram a construir o que seria, no futuro, um modelo previdenciário. Porém, ainda não era o suficiente. Foi aí que cada categoria profissional resolveu ter o próprio Instituto de Aposentadorias e Pensões, que mais tarde, unificados, se tornariam o conhecido INSS. A partir daí, os auxílios e os benefícios seriam estendidos a mais trabalhadores, garantindo também renda a idosos e deficientes. Mas, como tudo que está bom ainda pode melhorar, em 1998, a Emenda Constitucional número 20 avançou no sentido mais amplo de seguro social e separou a Previdência em 3 regimes, 2 sistemas básicos e 1 complementar. O sistema básico é obrigatório para todos os trabalhadores formais, porém divididos em 2 grupos: dos servidores públicos, dos empregados da iniciativa privada e de todos os demais trabalhadores.
Já o sistema complementar é aberto a todos, mas sem ser obrigatório. Ele serve como um complemento para os benefícios recebidos pelo sistema básico, garantindo a qualidade de vida na aposentadoria. Para ter acesso a esse complemento, existem também 2 caminhos. As entidades fechadas para funcionários, mais conhecidas como fundos de pensão, não possuindo fins lucrativos, e as entidades abertas, formadas por bancos e seguradoras abertas ao público geral, porém visando a lucros. Não é incrível como uma história de 100 anos pode ter tantas mudanças e melhorias? Então prepare-se, pois na próxima aula veremos como funciona o processo de custo e custeio de tudo que você aprendeu hoje. E aí, ainda nessa relação de atuário e previdência, nós vamos olhar aí quase que o nosso último slide sobre o núcleo atuarial de previdência, que seria o ponto central da atuação desse núcleo é a ciência atuarial. Então, a partir desta importantíssima ferramenta, constitui-se um projeto de caráter plural, envolvendo uma equipe de atuários, matemáticos, estatísticos, advogados, economistas, analistas de sistema, entre outros. Esse caráter multifacético da intervenção do NAP possibilita o quê? Soluções viáveis realmente capazes de mudar paradigmas sem danificar os princípios da gestão previdenciária vigente. Se vocês quiserem mais informações sobre o NAP, é só entrar no portal, ok? E vocês veem um pouquinho mais. E aí nós temos a terceira parte agora do vídeo da Previdência. Rapidinho a gente já volta. Olá! Vamos relembrar o que aprendemos? Já falamos sobre os ciclos, sobre a história da Previdência no Brasil e hoje você vai entender como funcionam o custo e o custeio. Preparado? Então vamos lá! Quando decidimos comprar algum produto, precisamos definir suas características, saber quanto custa e como podemos pagar. Na Previdência também é assim. As características do plano previdenciário definem o seu custo e só então é possível determinar a forma como será financiado, mais conhecido como custeio. Para o custo previdenciário ser definido, são necessários 3 elementos fundamentais: a base normativa, a base cadastral e a base atuarial. A base normativa representa as regras e os benefícios oferecidos pelo plano escolhido. A base cadastral, com informações e características dos participantes beneficiados, como idade, sexo, salário, tempo de inscrição no plano e outros. E a base atuarial, formada por hipóteses adotadas para projetar o futuro, quando os benefícios vão ocorrer e por quanto tempo serão pagos, levando em conta as informações da base cadastral e imprevistos que podem vir a acontecer com o participante, como uma doença, invalidez ou morte e também com a economia do país. Se antes você não entendia o que a expectativa de vida tinha a ver com previdência, agora não resta mais dúvida, certo? Então vamos continuar e entender o custeio dos benefícios do plano. Existem 3 maneiras para financiar a Previdência. A primeira é conhecida como repartição simples, pois os benefícios dos aposentados são pagos com as contribuições dos ativos durante o ano. Já a capitalização funciona como uma poupança a longo prazo, cujas contribuições arrecadadas são aplicadas no mercado financeiro, juntando com os juros das aplicações, vão formando reservas para pagar os benefícios. E a repartição de capitais de cobertura arrecada a cada ano contribuições dos ativos para formar as reservas para pagar os benefícios dos aposentados iniciados naquele ano. Mas é importante lembrar que todos partem do mesmo princípio de equilíbrio, arrecadar contribuições na medida das despesas com benefícios. Agora já sabemos que o valor de contribuição para o plano depende de quanto ele custa, e o custo, por sua vez, depende das regras para a aposentadoria, do cadastro e das hipóteses atuariais e financeiras. Em
nossa próxima aula, iremos conhecer as modalidades dos benefícios oferecidos pelos planos de previdência e acabar de vez com esse bicho de 7 cabeças. Até lá! E aí, a última informação que nós vamos dar hoje, só para a gente dar uma pincelada para a próxima aula, é sobre a diferença entre previdência aberta e previdência fechada. Vamos lá? Ó, sistema de previdência aberta é um plano em que qualquer pessoa, mediante subscrição do risco pelo segurador, pode ingressar individualmente. As empresas de previdência aberta são fiscalizadas pela SUSEP. No Brasil, não é mais possível que uma empresa de previdência privada aberta seja sem fins lucrativos. Os planos de previdência fechados são necessariamente destinados a empresas ou a associações onde o grupo de funcionários ou associados contribui para a formação de um fundo de pensão gerido por entidades sem fins lucrativos. Então, grupo fechado, previdência fechada, exemplo, Banco do Brasil, ele tem a Previ. Só quem é funcionário, é um grupo fechado, não está aberto ao público, ok? E o nosso penúltimo vídeo vai continuar aí falando da Previdência. A gente já volta. Chegamos à nossa última aula. Hoje, todas as dúvidas sobre Previdência que ainda andavam por aí irão acabar e você poderá aproveitar todos os seus benefícios sem aquela pulguinha atrás da orelha. Para qualquer dos regimes de financiamento do plano previdenciário que vimos na aula passada, existem 3 modalidades de planos de benefícios: benefício definido, contribuição definida e contribuição variável. Iremos começar pelo benefício definido. Nele, você conhece o benefício no momento da adesão ao plano e as contribuições são ajustadas no decorrer do plano. Por seu caráter mutualista, os desequilíbrios são divididos entre os participantes e patrocinadores. Já o plano de contribuição definida é totalmente o contrário. O valor da contribuição é estabelecida no ingresso, mas o valor do benefício só é conhecido na data da concessão, quando o valor acumulado das contribuições é transformado em uma renda e, assim, continua sendo calculado até que o saldo existente na conta se esgote. E, por último, a contribuição variável, que combina características dos outros 2 planos, ao mesmo tempo em que a contribuição é estabelecida no ingresso ao plano e o valor do benefício programado conhecido só na época da concessão. Depois de concedido o benefício, é pago enquanto o aposentado viver, podendo ser ou não revertido em pensão. Mas é importante lembrar que a escolha entre as modalidades dependerá também da característica do benefício associada à perda da capacidade de trabalho, que pode acontecer em qualquer fase da nossa vida e causada por circunstâncias diferentes. Umas podem ser previstas, outras não. Por isso, nas elaborações de planos, os benefícios são separados em 2 categorias: os programados e os de risco. Os benefícios programados permitem total previsão de ocorrência. São aposentadorias por tempo de contribuição, por idade, compulsória, antecipada ou especial, que geralmente combinam idade e tempo de permanência no plano. Pela possibilidade de previsão, esse benefício encaixa-se a todos os planos: benefício definido, de contribuição definida ou contribuição variável. Já os benefícios de risco são completamente imprevisíveis, uma vez que estão relacionados a eventos imprevistos como doença, invalidez ou morte prematura. Essa limitação acaba determinando que os benefícios de risco sejam elaborados na modalidade de benefício definido. E agora, já sabe dizer se o seu plano de benefícios é benefício definido, de contribuição definida ou contribuição variável? É simples, não é mesmo? Nossos encontros ficam por aqui, mas caso daqui a algum tempo volte a surgir alguma dúvida sobre Previdência, lembre-se de que o Um Senhor Futuro está sempre cheio de dicas e novidades para ajudar você. Continue sempre trilhando o seu futuro na direção certa e garanta uma aposentadoria tranquila. Tchau!
E aí, pessoal? Então, nós temos agora um último vídeo, tá? Que fala do equilíbrio dos planos de previdência complementar. Mas antes de colocá-lo, eu vou ficando por aqui, né? Então, eu vou me despedindo de vocês, agradecendo mais uma vez a participação de vocês. Esse é um momento que a gente fala de tudo que a gente estudou e do que nós veremos na próxima aula. Então, hoje nós vimos aí toda a parte de nota técnica atuarial e seguros, nos aprofundamos um pouquinho mais e iniciamos aí, demos o embasamento das previdências, né, para a próxima aula, ok? Queria mandar um grande abraço em especial para o pessoal de Cruz das Almas, que está sempre aqui com a gente participando. Enfim, para todos os polos que participaram. Tá? Mais uma vez, aí, agradecer aos tutores eletrônicos, que são os nossos olhos nas salas, e que brilhantemente comandaram aí os nossos chats, as nossas atividades, e nós pudemos sanar várias e várias dúvidas a respeito aí da disciplina, ok? E façam o seguinte, por mim e por vocês, revejam todos esses vídeos numa sequência só. E aí acho que vai ficar mais fácil ainda de vocês assimilarem. Fica bem interessante, não dá 20 minutinhos, ok, pessoal? Essa é tarefa para casa, para a próxima aula, tá? Um grande abraço, tenham uma excelente semana. Eu aguardo vocês aqui de novo na segunda-feira. Fiquem aí com o último vídeo. Bye, bye, pessoal! Conversar com Antônio Fernando Gazzoni, diretor-presidente da Gama Consultores Associados, quem apresentou nesta edição do Congresso, em edição especial, o resultado da pesquisa Raio-X da Previdência Complementar. Qual o objetivo dessa pesquisa? Muito boa tarde. Bom, o objetivo primeiro era identificar as bases atuais, a estrutura atual das nossas entidades e buscar, dentre elas, qual era a tendência que elas estavam tendo em relação às questões básicas que envolvem o ativo previdencial e o passivo previdencial. Como foi realizada essa pesquisa e quem participou? A pesquisa ela teve que ser toda ela planejada, teve um primeiro momento de planejamento sob coordenação da ABRAP. Então, tanto a Itajubá como a Gama agiram em parceria e sob coordenação da ABRAP, no sentido de, primeiro, identificar quais eram as questões básicas que deveríamos questionar as entidades. Isso deu uma base de formulação, partimos para o desenvolvimento de um sistema informatizado, todo ele postado em web. Esse sistema, então, foi o veículo com que nós conduzimos a pesquisa, tanto na fase de perguntas, como depois na fase de consolidação, e que subsidiou a análise. Então, esta foi a proposta de instrumentalização da pesquisa. Quais os aspectos estruturais a serem enfrentados pelo sistema? Muito importante isso. Bom, primeiro, o que se identifica, primeiro buscamos identificar como as entidades estão postadas hoje frente aos cenários que já são conhecidos, principalmente os cenários de mudança. De um lado mercadológico, essa questão que muito já está se comentando, da queda de taxa de juros, e do outro lado, do lado do passivo, principalmente a questão da longevidade. Muito bem. Identificou-se primeiro que as entidades estão extremamente atentas. Elas sentiram a mudança de cenário rapidamente, muitas delas ou já agiram ou já estão com propostas de andamento. Então, tanto no que diz respeito à alocação de ativos, como diz respeito ao tratamento ser dado do passivo, se identificou claramente mudanças que estão em curso. A gente pode até detalhar algumas delas para vocês, mas assim, mudanças que podem resultar num futuro muito próximo numa mudança, diria até drástica, de perfil atual observado. Quais seriam essas mudanças? As principais mudanças, quando a gente olha na questão do ativo, é a fuga, vamos dizer assim, até acelerada de ativos de renda fixa, tá? Justamente pela essa questão da remuneração menor do que outros ativos, e na busca de ativos que remunerem melhor seus ativos, e aí a gente vê nitidamente um avanço na direção de maiores riscos nos investimentos. Esse é o lado bom da história, ou seja, as entidades estão efetivamente atentas a essa mudança, porém, o que é algo que tem que ser sincronizado e sintonizado é como esse avanço em direção a enfrentar ao risco vai ser instrumentalizado pelas entidades. O que a gente espera e o que a gente procurou observar, que isso vai ser um movimento feito com soberania, com bastante assessoramento, e é isso que nós esperamos, no que diz respeito ao ativo. No que diz respeito ao passivo e no que diz respeito aos níveis de adesão, aí nós vimos algumas questões interessantes. Primeiro, identifica-se claramente, quando a gente fala de crescimento do nosso sistema,
Que nós temos um público já presente dentro das patrocinadoras que não está sendo atendido. Identificou-se que basicamente 1 em cada 5 empregados não adere, ou seja, 20% de potencial de crescimento. Isso pode nos levar...